a gravar. Vou sair e vai me entrar. Olá, sou professora Luciana Limer, da UF, da Escola de Arquitetura e Urbanismo, do PPGAU, e trabalho junto ao grupo de pesquisa GPTA da Universidade Federal do Espírito Santo desde 2014. Hoje estou participando do terceiro simpósio Cidade, Paisagem e Natureza, com um trabalho intitulado Parque da Fonte Grande e Gruta da Onça em Vitória, Espírito Santo. História, preservação e conservação. Bom, para começar a falar desses dois parques, né, que hoje em dia ficam a cargo do município de Vitória, é importante ressaltar que esse estudo ele já vem como um desdobramento de trabalho sobre espaços de lazer no município de Vitória, que eu venho desenvolvendo desde 2018 e em 2020 eu apresentei nesse mesmo simpósio também aí da ANAP, né? E hoje em dia eu tenho trabalhado bastante com a região conhecida como Centro Histórico de Vitória. E o parque, ele está localizado no que a gente chama de maciço central da cidade, ou seja, ele está no coração do maciço central e tem 218 hectares, né? E fica vizinho, então, aos bairros do centro, que eu venho estudando bastante desde o primeiro pós-doutorado, ao bairro de Santa Teresa e São José. E ele é repleto de vales e pontões e declividades acentuadas e fazem todo esse desenho do seu sítio físico nessa faixa estreita entre esse maciço central e o mar. Se desenvolveu a cidade de Vitória, desde o seu primeiro núcleo colonial e depois através das expansões que foram feitas a custas de aterros. No PowerPoint do trabalho, vocês vão poder ver algumas imagens como o mapa aéreo da cidade, né, obtido através do site da prefeitura, onde a gente vê que o maciço central ocupa praticamente 1/3 da região insular da capital. Além disso, ele é um espaço livre, onde a gente tem trilhas para caminhadas dentro da Mata Atlântica de encosta e contemplação através de vários mirantes, e eu vou falar depois deles. E dentro desse parque da Fonte Grande, a gente tem um parque municipal, Gruta da Onça, que recebeu uma atenção especial dessa pesquisa por estar muito próximo a essa área bem antiga onde a cidade começou, junto à rua Barão de Monjardim, é a sua entrada, né? Então, todos os dois parques desenvolvidos as suas histórias nesse artigo fala justamente dessa dinâmica de preservação de ambas as áreas, estadual e municipal. E o método de pesquisa utilizado foi o fenomenológico, a gente estuda a forma qualitativa e descritiva dessa realidade, e nos procedimentos técnicos foram feitas consultas em várias fontes secundárias, lógico, livros, capítulos, trabalhos de conclusão de curso, mas também foram alinhados documentos municipais e federais, pesquisas iconográficas, cartográficas e também idas a campo com entrevista. A nossa história começa com a silhueta da cidade de Vitória, desenhada por José Antônio Caldas em 1767, onde já mostra a presença desse maciço central, de áreas alagadas, daquele pequeno núcleo colonial. E o artigo segue utilizando muito como referência a Letícia Klug, que fala da paisagem da capital capixaba, e também de Elmo, que relata, entre outros fatos, que Vitória deixa de ser vila e se torna cidade em 1823, ou seja, 6 meses após a independência do Brasil, ainda com essa escala delicada, singela, de edificações de alturas baixas, onde o maciço central está lá sempre como elemento assim protagonista das paisagens, das visadas que a gente tem da cidade. Um outro desenho
bem interessante também, que está nos slides, é a perspectiva da Vila de Vitória de 1805, de Joaquim Pantaleão. Esse e o anterior tem como fonte o Arquivo Histórico do Exército, que a gente vê de forma mais distante, ou seja, de um ponto mais distante da orla do meio da Bahia, esse maciço central ao fundo, né? E a importância dele para a cidade todo o tempo, né? E aí a gente começa a ter alguns relatos de viajantes, né, como o cônsul-geral inglês, o Charles Stuart, que teve em 1825 na cidade e que, segundo o relato de Novaes, ele foi agraciado com a água saudável e fresca das grotas da Fonte Grande. Então, desde muito tempo, o Maciço Central ou Parque da Fonte Grande está relacionado à questão do abastecimento de água da capital capixaba. Depois a gente tem relatos de Saint-Hilaire, que se estabeleceu durante um período na fazenda do capitão Mor Francisco Pinto e descreve a paisagem falando das montanhas cobertas de mato e da habitação onde ele estava, dos grandes rochedos em volta de todo o vale. O próximo viajante, Maximiliano, ele também vai numa exposição botânica ao Espírito Santo, ele também vai fazer uma descrição de Vitória, falando de colinas aprazíveis e de um determinado rio que passa por trás, corre entre as encostas, entre partes rochosas, né? E muitos lugares cobertos de líquens. Esse rio que passa por trás nada mais é do que a gente conhece como Rio Santa Maria. Algumas pessoas entendem que é um braço de mar e outras interpretam como um rio, que é justamente que faz o destaque da parte insular, da parte continental de Vitória. E dentro desse maciço central, uma pedra muito curiosa chamada de Pico dos Dois Olhos, ou Pedra dos Dois Olhos, que tem 296 metros de altura, que fica no bairro de Fradinhos e dá para ser vista desse solar Monte Jardim, onde Saint-Hilaire se hospedou. Bom, o artigo segue contando algumas curiosidades, né, sobre o nome Pedra de Fradinhos ou Pedra dos Dois Olhos, que está dentro do Parque da Fonte Grande, e história do frade Leopardo e também que Jucutuquara ou Juquitiara significa ave, né? Então seriam os dois olhos da ave. Dentro desse maciço central também, a gente teve um olhar especial de um engenheiro sanitarista conhecido bastante pelo seu projeto na cidade de Santos, que foi Saturnino de Brito. Quando ele faz o esboço da planta da ilha de Vitória, né, por encomenda na época de Muniz Freire, ele já marca lá todo o maciço da Fonte Grande e, em especial, a Pedra dos Dois Olhos, né? E aí, depois desse período, a gente começa a ter também, o Saturnino é de 1896, mas na época desses viajantes eram só desenhos. Mas depois a gente tem registros do Parque da Fonte Grande, que ainda não era parque, era o Maciço Central, feitos por dois fotógrafos, Vitor Fraund, em 1860, e Albert Hamburgo, em 1884. Esses dois registros a gente pode encontrar no livro do Silmar Francesqueto ou na biblioteca da UFES. Então, ele está muito ligado a essa questão do abastecimento, mas também a questão da paisagem na ilha. Além disso, a gente tem que a Vitória colonial e a Vitória imperial, ela ainda estava sendo abastecida por rios, chafarizes, então existia a tarefa de buscar água para banho, fazer lavagem de roupas. Então a gente tem chafarizes da Fonte Grande e da Lapa que são do século XVIII, mas a gente tem um especial que é o chafariz da Capixaba, que foi o único que restou, que ficou, que está na rua Barão do Monjardim, ou seja, na entrada do Parque da Gruta da Onça. Esse chafariz é de 1828.
Falando sobre parques, né, o item 3 do artigo vai contar um pouco da história da formação dos parques. Desde 1913, no Brasil, foi criada uma comissão de proteção à natureza, mas é na Constituição de 1934 que a gente tem a competência de proteção das belezas naturais e monumentos de valor histórico ou artísticos registrada. Logo depois dessa Constituição, é criado o primeiro Parque Nacional brasileiro, o Parque Nacional de Itatiaia. Posteriormente a esse, que existe a criação de um outro parque muito famoso, que quando criado tinha o nome de Parque Nacional do Rio de Janeiro, em 1961. E só em 1967 foi nomeado de Parque Nacional da Tijuca. Esse parque ele tem uma característica especial porque ele teve a sua vegetação em maior parte fruto de reflorestamento, porque antes houve uma devastação da vegetação nativa pelo plantio do café. Mas o Parque Nacional da Tijuca, ele traz semelhanças ao Parque da Fonte Grande, porque ele apresenta a mesma característica, né, com altas cotas, né, e além disso está incrustado numa capital brasileira litorânea. No Espírito Santo, o único parque nacional que nós temos é o Parque Natural dos Pontões Capixabas, que foi criado recentemente, em 2002, e possui uma área que equivale a 8% do Parque da Fonte Grande. O Parque da Fonte Grande, ele foi criado posterior a um desastre que ocorreu no ano de 1985. A motivação foi muito triste. 40 vidas foram perdidas por conta do deslocamento de um grande bloco de rocha de 150 toneladas. Após isso, há um cuidado especial da Prefeitura de Vitória com relação a essas áreas de risco geológico. Esse parque da Fonte Grande, que ocupa 1/3 da área insular da capital, como falamos anteriormente, ele tem 6 nascentes, e elas são chamadas Campinho, Mangueiras, Casusa, Bambuzal, Ganda e Dona Jandira. Além disso, esse parque ele possui vários mirantes. Ele tem o seu plano de manejo, como outros parques nacionais, estaduais e municipais. E, além disso, cabe dentro desse plano que recursos são desprendidos para que a rede escolar e organizações civis e instituições governamentais participem de ações e projetos de educação a esses visitantes e comunidades que são vizinhas ao parque, sempre com a temática da Mata Atlântica. Dentro do Parque da Fonte Grande, a gente tem o ponto mais alto de Vitória, a 308 metros. E tem várias trilhas dentro da Mata Atlântica de encosta. O parque possui 2 portarias. Eu tive no parque a primeira vez em 2020. Através da rodovia Serafim-Deirense, acessa-se a estrada Tião-Sá. Dessa estrada, tem-se acesso a 4 mirantes, Mochoara, Mirantinho, Mirante e Mirante da Torre. Na portaria 2, que fica na rua João Ferreira de Souza, no bairro de Fradinhos, tem-se acesso às outras áreas do parque, como a Pedra dos Dois Olhos, o Mirante da Cidade, o Córrego de Fradinhos. E mais ao sul, a gente ainda tem o Abrigo Natural do Ipê Felpudo, a Escadaria das Pedras e o Mirante do Sumaré, de onde se tem uma vista belíssima e também se tem acesso ao Morro do Mourão. Do Mirante do Sumaré se avistam os rios Bubu, Itanguá, Marinho e Jucu, que fazem parte do abastecimento da cidade também. O Parque Municipal Gruta da Onça, ele é um parque menor dentro dessa área maior, foi criado em 1988 e reinaugurado em 1996. O parque ele tem uma área de 6,9 hectares, o que representa 3% do Parque da Fonte Grande. O acesso, então, como eu falei, se dá pela Rua de Monjardim
E essa rua já foi nomeada de São João ou Rua das Pedreiras, pelo excesso de pedras que se tem na entrada do parque. Um outro nome que se deu a essa rua foi Rua da Capelinha, porque é assim que se acessa o Parque da Gruta da Onça, logo após as pedreiras, que são nomeadas de Gruta da Onça, subindo pelas escadas de pedra, se vê uma singela capelinha, onde guardam-se lá acervos de desenho. Essa capela no momento está fechada, porque o parque se encontra em obras. Além disso, nos folders espalhados pelo parque, a gente tem um relato do padre André Martins de 1623. Esse relato confirma uma entrevista que eu fiz com Oliveira, que me contou a história que havia um índio que, ao se deparar com uma onça na Gruta da Pedra, logo no início da subida, fugiu correndo e atravessou a Baía de Vitória, indo se esconder no Morro do Penedo, que fica em Vila Velha. O folder fala parecido, mas na verdade o índio teria visto um reflexo de uma onça na água. De fato, essa gruta também tem o nome de Gruta da Lacraia e tem uma onça, uma escultura de uma onça pintada, feita em 1966 por Solon Bosch, que permanece no local. Outra curiosidade, ponto muito interessante sobre o parque, é que um estrangeiro, né, o Finn Kudsen, um alemão, ele criou o Parque Orquidário Barbosa Rodrigues nessa região, nas terras de Barão de Monjardim. Só que em 1944, a Prefeitura de Vitória, com a finalidade de promover no local o orquidário do município, compra essa região da família Monjardim. O orquidário no local não foi adiante e as orquídeas foram transferidas para o Parque Moscoso. Hoje em dia não existem mais orquídeas nem no local, nem no Parque Moscoso, que é um grande parque público na região plana do centro da cidade de Vitória. Bom, além disso, a gente tem hoje em dia obras de melhoramentos ocorrendo no local pela Prefeitura de Vitória. Então, junto ao Poço dos Escravos, também para a comunidade do Forte São João foi feito um novo acesso de escadaria e a comunidade vai utilizar e vem utilizando a área do parque como acesso, sendo que após a inauguração o parque vai ficar aberto de 8 às 16h40. Porém, a comunidade do Forte São João tem outros acessos. Bom, no parque a gente tem também o Mirante da Pedra da Raposa, que tem uma vista inesquecível da Pedra do Penedo, do outro lado da Bahia, e do Porto de Vitória. E temos também o Caminho das Pedras, o Poço Azul, o Muro de Arrimo, e a Prefeitura de Vitória está construindo no local, está quase pronto, um centro de atendimento ao turista, ao visitante, com banheiros acessíveis, auditório, administração, enfim, uma área bastante acolhedora. Como conclusão, o trabalho mostrou uma história de 470 anos, que Vitória foi, vamos dizer, fundada em 1551, e a preservação desse maciço é tratada ao longo do tempo com admiração pela sua beleza e, ao mesmo tempo, de ter emanado a água necessária para a vida dos capixabas e seus visitantes. Hoje em dia tem-se outras fontes de abastecimento para a cidade. A criação dos parques nacionais também tomou lugar nessa pesquisa desde a Constituição de 34, citando aí o famoso Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, né, a forma triste e estranha como foi criado o Parque da Fonte Grande. Mas o Parque da Fonte Grande é uma reserva de Mata Atlântica importante pelas suas escadarias, mirantes, trilhas, programas educacionais e principalmente por, através desse programa, formar cidadãos conscientes em seu papel na sociedade. O Parque da Fonte Grande e a Gruta da Onça são riquezas naturais a cargo da Prefeitura de Vitória. O primeiro, um dos maiores orgulhos capixabas,
presentes em discursos, destinos de visitação, é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, e de lá se vislumbra várias áreas da capital, a cidade vizinha de Vila Velha, a Bahia e todos os acidentes geográficos. E no segundo, a Gruta da Onça, essa proximidade do centro histórico, a questão da lenda. Em ambos está plantada a responsabilidade de preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e também de beleza cênica. Agradeço ao simpósio e a todos que assistiram.